Boa noite a todos. Hoje é dia 11 de janeiro de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba. Gostaria de convidar a todos os nossos amigos que se reúnam conosco em pensamento, de modo que possamos fazer uma oração para iniciar os trabalhos de hoje. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, bons espíritos da codificação que nos auxiliam e nos iluminam, trazendo a razão para a nossa fé, de modo que possamos clarear os nossos pensamentos e abrir cada vez mais nossa consciência. Solicitamos para a noite de hoje o entendimento, o aprendizado, a cooperação da realidade espiritual, que nos fará criaturas melhores e nos auxiliará na nossa evolução. Que possamos estar conectados mentalmente e que possamos recepcionar do alto as luzes que nos auxiliam. Que assim seja. Para a noite de hoje, escolhemos como título Experiência de Quase Morte. Nós nos baseamos em questões diversas, em partes diversas do Livro dos Espíritos, na questão 65 e seguintes, na questão 84 e seguintes, na questão 132 e seguintes. E também nós pesquisamos na Wikipédia e achamos importante colocar o título dessa pesquisa, onde fala do médico Raymond Moody. Ele é um médico norte-americano e foi ele que pesquisou e que em 1975 cunhou esse termo EQM, experiência de quase morte, em português, e ele tem muitos casos, muitos relatos que ele traz. Existem outros pesquisadores também que se debruçaram sobre o tema. É um tema muito vasto e ainda pouco divulgado, ainda existe um certo tabu por parte das pessoas em abordá-lo, mas nós achamos importante, achamos interessante falar a respeito dele hoje, trazendo essas experiências para nós e levantando esse questionamento da evolução dos nossos conceitos religiosos e sobre fé no correr da história, e colocamos a experiência de quase morte como uma situação a nos trazer uma forma de pensamento e uma forma de experimentação. O Espiritismo é combatido por todas as igrejas por causa da reencarnação. O pressuposto da reencarnação, a revelação a respeito da reencarnação dentro dos moldes da doutrina espírita, muitas vezes recepciona por parte das igrejas tradicionais um certo momento de combate. De forma geral, as igrejas tradicionais combatem o espiritismo, combatem inclusive a expansão do espiritismo, e um dos pontos que mais choca, um dos pontos que mais chama a atenção é o fato da reencarnação. As igrejas tradicionalistas batem muito forte nesse ponto, combatem muito fortemente esse ponto, porque isso vai contra aquilo que essas igrejas de forma tradicional apresentam para os seus seguidores. Mas nós entendemos que o Espiritismo é muito mais do que a reencarnação. O Espiritismo é todo um corpo moral, filosófico e cristão, que encontra muito mais pontos de união do que de divergência com as correntes tradicionais de fé. Se nós analisarmos aquilo que o Espiritismo tem em seu bojo como um todo, nós vamos ver que a doutrina espírita ela tem muito mais pontos de convergências, muito mais pontos de encontros relacionados à fé, relacionados à filosofia, relacionados à moral, relacionados ao Cristo, do que pontos de divergência. Imaginamos que as religiões tradicionais deveriam fazer um esforço para tentar se apossar o máximo possível desses conceitos trazidos pelo Espiritismo, mesmo porque quando Kardec pergunta para os espíritos da codificação
se o Espiritismo seria a religião do futuro, os espíritos respondem para Kardec que o Espiritismo seria o futuro das religiões, que os conceitos trazidos pela doutrina espírita seriam absorvidos gradativamente pelas religiões, pelas correntes tradicionais de fé, e isso seria um ponto de união entre elas num futuro, que eles vislumbram e a gente ainda não. Acreditamos que o Espiritismo é mais convergente do que divergente e que a reencarnação deveria ser estudada mais, deveria se lançar uma luz de compreensão maior a respeito dela. Talvez ela entrasse como alguma coisa mais ao gosto dos indivíduos do que aquilo que as religiões tradicionais combatem no tocante ao Espiritismo e à reencarnação. A reencarnação e a mediunidade não são novidades apresentadas pelo Espiritismo. De forma geral, as pessoas imaginam que o termo reencarnação e o termo mediunidade foi alguma coisa que o Espiritismo inventou. Na verdade, o Espiritismo simplesmente corporificou, apresentou de forma racional e apresentou de maneira descritiva. A reencarnação e a mediunidade não são novidades apresentadas pelo Espiritismo. Elas estavam presentes desde os primeiros núcleos humanos em todos os povos da Terra, que sempre veneravam e falavam com seus antepassados para se aconselharem. Isso já antes do surgimento do cristianismo. Então, dentro dos núcleos humanos, dentro da história da civilização humana, os povos antigos, os seres humanos que viviam nessas condições antes do cristianismo, eles já veneravam os seus antepassados, falavam com seus antepassados. Se eles falavam com os antepassados, obviamente eles imaginavam que os antepassados, que os familiares, que aqueles que eram os precursores do entendimento das suas tribos, dos seus núcleos familiares, que eles estavam vivos. Por que você falaria com o antepassado se você não imaginasse que ele pudesse te ouvir? Então a reencarnação e a mediunidade, ela sempre esteve presente nos povos antigos. Isso sempre foi uma cultura disseminada. Essa tradição da reencarnação e da mediunidade, ela já aparece na Índia milenar, né, com as suas castas. Se nós formos estudar, nós vamos perceber que esses povos antigos, na Índia milenar, já vivenciavam a reencarnação e a mediunidade. No Egito Antigo também. A tradição da mumificação levava em consideração uma existência de uma vida após a vida, né? Uma vida após se morrer ou se desencarnar dessa. Nos países orientais existem clãs familiares, e esses clãs familiares eles fazem templos. E nesses templos eles guardam as cinzas, eles guardam lembranças de seus familiares e eles honram seus antepassados. Então eles conversam com os antepassados, eles falam com eles, veneram, acendem incenso dentro desses templos familiares, dentro dessas comunidades familiares nos países orientais. Os povos americanos, com sua rica cultura indígena, também apresentada pelos seus pajés, são uma semente, são um pódromo desse conceito de reencarnação e de mediunidade. Então, os povos antigos, com suas tradições, nos dão mostras de reencarnação e de mediunidade. Jesus, ao viver como homem entre nós, falou da realidade espiritual, deixando claro que muito ainda haveria de ser descoberto, mas que por ora não possuíamos estrutura de aprendizado suficiente para suportar e compreender, prometendo um Consolador que a tudo revelaria. Então o Cristo, quando esteve entre nós, disse muitas coisas, nos legou um aprendizado a respeito desse tema. O cristianismo primitivo era adepto da reencarnação, do conceito da reencarnação, e praticava a mediunidade. E o Cristo disse que ainda nós teríamos coisas para descobrir, mas que naquele momento a humanidade ainda não suportaria e não compreenderia. Por isso ele promete que nos enviaria um Consolador, que tudo revelaria.
pela evolução dos seres e por merecimento em seus esforços, os mentores da codificação a serviço do Cristo decidiram corporificar o ensino dessas verdades pela sua ótica, vertendo para Kardec os livros do Pentateuco Espírita, revelando a si mesmos e ao mundo espiritual. O título Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação espírita que Kardec publica, esse livro dos Espíritos, ele traz essa conotação porque foram os próprios Espíritos que o escreveram. Os próprios Espíritos se revelaram. Os próprios Espíritos falaram do mundo espiritual, da realidade espiritual em que eles habitavam, a condição em que eles viviam naquela faixa de expressão. Eles decidiram corporificar. Como isso era um senso comum e repleto muitas vezes de simbolismos e de contradições, os espíritos decidiram que era chegado o momento. Em meados dos anos 1800, eles conseguem estimular Kardec para que ele busque esse entendimento e revelam-se a si mesmos pela sua própria ótica. Eles não perguntaram o que estava em moda, qual que era a vertente mais importante da filosofia ou da política ou da religião. Eles simplesmente se mostraram: olha, nós estamos aqui. É assim que somos. Eles corporificam a si mesmos o mundo espiritual e todos esses conceitos de reencarnação e de mediunidade, eles vertem para Kardec. Eles corporificam aquilo que já existia, aquilo que já estava diluído dentro do nosso conhecimento comum, humano. Eles transformam isso numa filosofia, numa religião e numa ciência. E legam isso para a humanidade por conta do nosso processo evolutivo, por conta do nosso merecimento e dos nossos esforços evolutivos. E isso, como eles se colocam como espíritos da codificação a serviço do Cristo, isso demonstra para nós que a doutrina espírita seria aquele consolador que o Cristo prometera para nós. E a Igreja Romana é a precursora de todas as correntes religiosas modernas, pois adotou o movimento iniciado pelo Cristo, adaptando-o ao seu fausto e hierarquia, inserindo seus dogmas e retirando com o tempo aquilo que representava contrariedade aos seus interesses. Todas as igrejas cristãs modernas, elas derivam dessa primeira igreja romana. Então, o movimento do cristianismo consegue vencer o tempo e consegue vencer todo o combate romano contra ela. Isso chega num ponto em que existiam tantas pessoas que adotavam o cristianismo que elas representavam uma maioria dentro da sociedade romana. Pessoas influentes dentro da sociedade romana adotaram o cristianismo. O imperador, percebendo isso e percebendo a dificuldade em se manter ereto o poderio romano, adota o cristianismo. Subverte todos os seus deuses pagãos que eles adotavam até então e adotam o cristianismo como uma religião oficial. E claro, adaptam aquilo que era o cristianismo, adaptam para os seus interesses. A forma faustuosa como eles veneravam os seus deuses, muitos deuses que tiveram seus templos sequestrados em prol do cristianismo, eram templos revestidos com ouro, lugares luxuosos, com tecidos caros, e eles simplesmente abandonam aquele Deus e fazem aquele templo agora render homenagem ao Cristo.
As hierarquias que existiam, as hierarquias sacerdotais e de poder, também são adotadas pela nova religião, pela nova igreja. E conforme o tempo foi passando e as dificuldades interpretativas do cristianismo foram criando constrangimentos, eles foram inserindo dogmas e foram retirando aquilo que representava contrariedades. Então aquilo que era o cristianismo primitivo sofre inserções e se transforma naquela igreja romana. E as igrejas cristãs da modernidade derivam dela quando dão suas interpretações, quando adotam alguns livros em detrimento de outros, e nós chegamos ao nosso tempo contemporâneo com as igrejas, a igreja romana e as outras igrejas derivadas dela, cada uma inserindo e retirando coisas, colocando dogmas e retirando contrariedades. Assim foi com a reencarnação e a comunicação com os espíritos, que estava presente no cristianismo primitivo, mas que foi removido no ano 553 depois de Cristo, no ano 553 da nova era. Ela foi retirada, a reencarnação e a comunicação com os espíritos foram retirados da nova igreja fundada por Roma. E isso acontece no ano 553, depois do segundo concílio de Constantinopla, de modo a atender o desejo da rainha Teodora, que era contra a reencarnação. Então a reencarnação e a mediunidade estavam presentes no cristianismo primitivo, estavam presentes na igreja romana quando esta foi adotada, quando o cristianismo foi adotado por Roma, mas foi removido, devidamente removido do concílio de Constantinopla no ano 553, atendendo a interesses da época. Para justificar o ato, o clero reunido modificou o conceito de reencarnação para ressurreição. Então aquele conceito de reencarnação ele foi alterado, ele foi mudado, ele não poderia desaparecer, ele teria que ser adaptado. Surge então a ressurreição. E esse conceito da ressurreição aparece dando um novo entendimento aos fatos bíblicos, e ignorando inclusive a fala de Jesus, quando disse que João, o Batista, era o profeta Elias, que tinha reencarnado e não o tinham reconhecido. Então Jesus foi claro, ele disse que João, o Batista, era o profeta Elias. Como que João o Batista, que era contemporâneo do Cristo, poderia ser o profeta Elias? E eles não o tinham reconhecido. Obviamente que isso representa para nós uma afirmação a respeito da reencarnação. Então João o Batista era o profeta Elias, que previu a vinda do Cristo. E depois os dois se encontram, e daí João, que era o Batista, diz para Jesus: eu preciso que você me batize. E daí Jesus diz: deixa por agora, nós devemos fazer aquilo que as Escrituras, cumprir as Escrituras. Então, esse processo de mudança, ele chocava contra as Escrituras da época, mas como o Novo Testamento com os apóstolos que conviveram com o Cristo, né, através dos evangelistas, dos evangelhos, já tinham apresentado essas leituras, isso deveria ser mudado, né? Modificava-se o conceito. Então, o conceito original foi alterado, mesmo que isso chocasse com aquilo que já estava escrito nos evangelhos e que todos recepcionavam aquilo como uma verdade. Daí a importância de nós estudarmos os conceitos, de nós estudarmos a história, porque muitas vezes nós acabamos vivenciando situações hoje que foram alteradas e que nós adotamos aquilo como um dogma, nós adotamos aquilo como um preceito de fé, quando na verdade é um conceito. Em algum momento alguém o definiu e em algum momento ele pode ter sido alterado. Quando nós percebemos essa noção de conceito, nós nos voltamos mais para tentar compreender com profundidade do que estamos falando. E para deixar mais estranho ainda, se passou a afirmar que os que morriam ficavam esperando nas campas do cemitério, até o dia do juízo final, quando então seriam julgados. Então antes, as pessoas desencarnavam, entravam na realidade espiritual e tornavam a reencarnar. Elas faziam esse caminho, essa jornada. Mas agora, como a reencarnação havia sido tolhida, havia sido excomungada,
dos ensinamentos religiosos, e um novo conceito foi adotado, que era o da ressurreição, criava-se um problema, né? Se era uma ressurreição e não mais uma reencarnação, o que acontecia então agora com aqueles que morriam? Eles tinham que ir para algum lugar, eles tinham que ficar em algum lugar, até que acontecesse o juízo final, já que não tinha mais a reencarnação, se nascia e morria uma única vez, mas e o juízo final, né? Quando ele acontecer, como é que eu vou estar lá? Eu preciso esperar em algum lugar. Ah, mas então espera-se no cemitério. Lógico, né? Os indivíduos ficam lá, morrem e ficam esperando lá no cemitério até o dia do juízo final. Só que a mesma igreja, capítulos à frente, de repente dizia que os pecadores já estavam no inferno, que eles ficariam lá eternamente. Tá, mas então, o juízo final já aconteceu? Se ele não aconteceu, eles não poderiam estar no inferno. E se eles estavam esperando no cemitério, como que eles já estavam lá? Então a mesma igreja que colocava esses conceitos, de repente lá na frente entrava em contrariedade, mas as pessoas, como adotavam tudo como dogma, e como elas já tinham absorvido aquele conceito, elas não contestavam o outro. Então, se você não reencarnava mais e você agora estava sujeito ao processo da ressurreição, e você não ia mais para a realidade espiritual, você tinha que esperar no cemitério, como que os pecadores estavam nos infernos lá sendo torturados pelos demônios? E ainda estando lá de forma a não poder mais sair de lá, né? Ficar eternamente no inferno. Então, quando a gente começa a ver essas contrariedades, a gente começa a perceber que nós precisamos estudar os textos religiosos de uma maneira diferenciada, que nós precisamos colocar essa nossa fé sob as luzes da razão, como Kardec nos orienta. E daí nós nos perguntamos, como é que o conceito da reencarnação pode parecer tão estranho e condenável? Tanto que as religiões modernas condenam o espiritismo, condenam a reencarnação, condenam a conversa com os antepassados, com os espíritos, com os desencarnados, dizem que na verdade isso é autoria dos demônios. Como que esse conceito da reencarnação pode parecer tão estranho e condenável? E esse novo conceito da ressurreição, no mesmo e único corpo que o ser possuiu, e que esse corpo se conserva apesar de toda a degeneração presente no túmulo, como é que isso é aceito sem nenhum tipo de raciocínio e contestação? Como o tempo muitas vezes faz com que a gente aceite certos conceitos que eles não se sustentam no seu processo, eles são estranhos. Eles são estranhos e condenáveis tanto quanto aquele que eles dizem que é o conceito da reencarnação que nós adotamos, dizem que esse conceito é estranho e condenável, mas esse outro conceito não pode ser aceito sem raciocínio e contestação. Ele é muito mais estranho e muito mais condenável. Ele atende a algum tipo de necessidade material que os espíritos não se importam em combater. Eles vêm e se revelam e mostram, trazem novas verdades às luzes da razão, mesmo que aqueles conceitos sejam importantes e eles sejam colocados pelas nossas religiões como artigo de fé. Então, precisamos parar e pensar. Talvez o conceito da reencarnação, como alguns o dizem, parece extinguir aquele conceito de família que todos nós temos. A reencarnação, como nós reencarnamos diversas vezes, tá, mas e os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos cônjuges? Então eles não formam mais a nossa família? Na verdade, o conceito de família se estende, se abrange, se estica de forma vertiginosa quando nós analisamos família pelo aspecto da reencarnação. Nós não temos mais um ou dois pais e mães. Nós temos diversos. Nós somos pais e mães muitas vezes, nós reencarnamos como filhos diversas vezes, nós atendemos os impositivos do gênero sexual diversas vezes. Isso se amplia. Pode parecer estranho para algumas pessoas que não se debruçam sobre esse conceito, tentando compreendê-lo. Mas nós não podemos aceitar o conceito da ressurreição e da permanência nos cemitérios sem colocar contestação e raciocínio sobre ele também. A reencarnação é fato, mesmo que a razão o negue.
Então, reencarnar é um fato, mesmo que nós nos neguemos, mesmo que nós nos abriguemos dentro de uma religião que negue isso de forma peremptória, a reencarnação ainda assim é um fato. Os indivíduos, mesmo negando, vão reencarnar. E a realidade espiritual está presente entre nós, mesmo que nós fechemos os olhos para ela. Pois todos nós as vivenciaremos diversas vezes, ainda que nós o façamos sob um protesto válido. Mesmo porque ao morrer todos nós viramos espíritas. Então nós vamos reencarnar muitas vezes, a realidade espiritual está presente entre nós, mesmo que nós fechemos os olhos para ela, e nós vamos vivenciar tanto a reencarnação como a realidade espiritual diversas vezes, mesmo que nós o façamos protestando. A realidade espiritual e a reencarnação são leis evolutivas. Os espíritos da codificação, mesmo que nós nos coloquemos como intransigentes, não vão dar bola para isso e vão auxiliar o nosso progresso, mesmo que nós queiramos ficar fora das luzes. E para elucidar melhor esse aspecto, nós elegemos como um juízo a ciência médica com todas as suas experiências e com o seu respaldo, naquelas situações descritas como EQM, que são as experiências de quase morte, onde indivíduos vivem situações únicas e que são desconcertantes para aqueles ouvintes que não são espíritas. Então, as experiências de quase morte que estão presentes dentro da nossa sociedade e que a medicina moderna já estudou muito, já descreveu muito, já falou muito, já pesquisou muito, mesmo com olhos materialistas, essas experiências de quase morte, elas são válidas, elas estão aí. Elas não podem ser refutadas e elas são estudadas cientificamente. Então, dessa forma, elas são um pressuposto, né? E os indivíduos que passam pelas experiências de quase morte vivem essas experiências de quase morte como situação única. É uma situação única, realmente. E aqueles indivíduos que ouvem a respeito de experiências de quase morte e não têm uma vivência espírita, elas ficam desconcertadas, elas não acreditam, elas não compreendem. Mas quando a gente analisa sobre a ótica espírita, sobre a ótica da reencarnação, sobre a ótica da realidade espiritual, as experiências de quase morte, elas são fascinantes. E o que são elas? Pacientes de diversas religiões, todas as religiões, que são atendidos em hospitais equipados, com equipes competentes. Esses pacientes entram em condição de morte, eles são diagnosticados como morte. E o diagnosticados como morte, existem várias etapas. Para você diagnosticar o indivíduo como morto, ele não pode apresentar sinais vitais, ele não pode apresentar batimento cardíaco, ele não apresenta respiração, ele não apresenta sinais no encefalograma, eletroencefalograma. Então, e passados muitos minutos, né, a equipe médica tenta ressuscitar, a equipe médica injeta drogas, a equipe médica dá choques no coração, faz diversos procedimentos. Quando esses procedimentos durante algum tempo não apresentam nenhum tipo de retorno, eles diagnosticam a morte, registram ela e abandonam o cadáver, né? Só que depois de algum tempo, e às vezes esse tempo é bem dilatado, esses indivíduos que foram diagnosticados como mortos simplesmente acordam. Eles voltam, mas eles foram diagnosticados, não por mim, por uma equipe competente dentro de hospitais muito bem equipados. Eles simplesmente acordam. Mas eles trazem relatos vívidos de tudo o que aconteceu. E com a absoluta consciência, dizem da realidade espiritual, dizem da situação espiritual, dizem da espiritualidade. Então, esses pacientes, quando voltam, e daí os médicos que diagnosticaram esses pacientes como mortos, voltam a falar com eles. E dizem, nossa, que coisa boa, você se recuperou, mas nós tínhamos diagnosticado você como morto.
E daí os próprios pacientes dizem, sim, eu sei, eu ouvi. Eu vi quando você disse, nossa, ele não resistiu, ele morreu. Eu vi, eu estava presente. Eu vi quando vocês derrubaram as coisas. Eu vi quando a enfermeira tropeçou. Eu vi quando me cobriram. Então essas pessoas, elas não perderam a consciência, elas estão com consciência absoluta. E eles dizem assim, olha, eu entrei num túnel de luz, eu saí caminhando, eu fui pelo corredor do hospital, eu vi a ambulância parada lá na frente, eu vi as pessoas desesperadas trazendo um homem que chegou baleado. Então, são situações que os indivíduos não poderiam saber, já que estavam mortos, já que eles estavam sem sinais vitais, já que eles estavam inconscientes, eles perderam a consciência. Né? Os olhos não dilatavam mais quando expostos a uma luz forte, então eles estavam mortos. Como que eles voltam? Já é um mistério. E como que eles voltam dizendo que ouviram tudo, que sabem de tudo, que entraram em túnel de luzes e foram recepcionados por espíritos no outro lado, e daí esses mesmos espíritos disseram que eles tinham que voltar, e daí eles voltam e falam para o médico, e daí os médicos analisam e estudam, e fazem exames e descobrem que não ficou nenhum tipo de sequela. Então a experiência de quase morte, ela é desconcertante para essas pessoas materialistas, mas para os espíritas ela não é. E ela traz para nós a realidade do espírito. Então o corpo morre, mas o espírito não, e ele fica consciente, e quando eles voltam, eles dizem o que viram na espiritualidade. E uma coisa interessante nesses relatos é que os indivíduos voltam, pois não poderiam ficar. Então, quando eles chegam no plano espiritual, alguém diz para eles assim, olha, você precisa voltar, você não pode ficar aqui, ainda não é o teu tempo. Você ainda tem coisas a fazer. Então eles voltam, e eles sabem que precisam voltar porque eles não podem ficar. Eles não poderiam ficar lá. Então, isso é uma frase, uma situação que se repete. Só que eles voltam, mas eles não são mais os mesmos. Eles passam por aquela situação e aquela experiência muda os indivíduos profundamente. A primeira coisa que eles dizem é que perdem o medo da morte. Então, o medo da morte, que é uma coisa que permeia os cidadãos e as sociedades e as pessoas e as consciências, esses indivíduos que passam pela experiência da morte perdem aquele medo inconsciente que nós temos da morte. Eles serenam paixões e aquietam ansiedades. Eles mudaram. Aquelas situações que antes eles vivenciavam e que eram apaixonados por elas, agora eles abandonam. Aquelas ansiedades, aquelas angústias deixam de existir. Às vezes elas se transformam. Porque eles se sentem estranhos, pois agora eles são incompreendidos. Então eles se sentem estranhos porque eles falam de coisas que as pessoas não compreendem, algumas não compreendem, a grande maioria se recusa a compreender, e aqueles que compreendem dividem espaço com eles, e às vezes, né, essas pessoas se sentem estranhos, se sentem mudados por conta daquela experiência vivida e não encontram mais reflexos nas pessoas e nas condições em que viviam antes. Eles voltam mudados. E uma coisa que eles afirmam também é que a morte não os constrangeu. Antes os libertou de forma indescritível. Eles voltam, mas eles dizem que aquilo que nos causa medo, que deveria nos constranger, que é a morte, não aconteceu com eles. Eles passaram de forma lúcida, eles passaram de forma calma, eles não sentiram dores, eles não sentiram constrangimento nenhum. E antes eles descrevem a morte como uma libertação que eles não têm como definir e que eles dizem que é uma libertação indescritível. Mas se eles estavam mortos e a morte é uma perda de consciência, existe um paradoxo aí, porque esses indivíduos eles se conservam absolutamente conscientes e não perdem os sentidos. Então existem indivíduos que desmaiam e perdem os sentidos e não conseguem descrever os eventos pelo qual passaram naqueles instantes. Mas os indivíduos que passam pela experiência de quase morte, eles não perdem a consciência, eles não perdem os sentidos. Eles se conservam numa consciência absoluta.
Alguns trazem definições incompreensíveis a respeito do tempo. Alguns trazem definições incompreensíveis a respeito das relações, dos sentimentos, das cores. Eles sentem cheiro, eles ouvem, lembram. Os seus sentidos e sensações estão presentes de forma absoluta nessas experiências. As suas consciências se expandem ao infinito. Eles encontram pessoas e sentem um amor indescritível. Veem familiares e eles têm absoluta consciência de que morreram. Eles sabem que morreram. E isso entra com eles profundamente nessas experiências. Então eles não perdem os sentidos, a consciência permanece intacta. Eles ouvem e lembram de tudo que ouvem. Eles abraçam as pessoas que já desencarnaram, aqueles familiares que já desencarnaram, eles sentem o amor deles. Então essas experiências, elas são muito profundas. E os relatos, eles são repetitivos, eles se encontram um no relato do outro. Eles todos passam por essa experiência e eles descrevem tudo o que sentem lá e eles mantêm uma consciência absoluta. Então essa morte descrita naquela circunstância não se apresenta dessa forma. Eles, na verdade, entram na morte com uma consciência, com sentidos, com sensações, e eles experimentam uma expansão infinita daquilo que eles conseguem compreender. Eles descrevem o amor de uma forma diferenciada, sabem que morreram. Então essa experiência de quase morte traz para nós uma prova palpável em alguns indivíduos. É uma experiência que não pode ser reproduzida, porque ninguém quer flertar, meio morrer, para encontrar essa situação. Mas naqueles que passam por ela, essas experiências são válidas e esses relatos são verdadeiros. Essas pessoas não mentiriam a respeito disso. E essas situações podem servir para nós de prova. E nós entendemos a cautela adotada pela medicina, depositária dessas experiências e desses relatos, mas as verdades que o Cristo nos legou, as lições dadas pelos espíritos da codificação, os lembretes que a história nos traz, se nós a estudarmos, as psicografias de Chico Xavier, que trazem os relatos daqueles que desencarnaram com requintes de detalhes que só mesmo aqueles que vivenciaram é que o sabem. Esses casos de experiências quase morte que os indivíduos passam e conseguem trazer para nós, através das suas experiências e dos seus relatos, nós podemos chamar isso de luzes cintilantes sobre a realidade espiritual do qual todos nós fazemos parte. Então, esse processo de abafar a mediunidade, esse processo de abafar a reencarnação, de tecer novos conceitos para tentar explicar situações inexplicáveis, na verdade são fumaças, são fumarolas com o intuito de encobrir a nossa visão. Mas quando nós nos atentamos àquilo que o Cristo fala, quando nós percebemos a realidade da codificação espírita, que os espíritos se mostraram e trouxeram para nós em primeira mão a realidade espiritual, nos contaram eles, que estão vivenciando, nos contaram como ela é. Esses lembretes da história que nos alertam para essas mudanças e para esses conceitos tecidos sob influências políticas e materialistas, os relatos de Chico Xavier, isso tudo são luzes. E são luzes cintilantes, são fachos luminosos com o intuito de abrir o caminho, retirar essas sombras do nosso espírito, dessa nossa realidade. Nós vivenciamos uma realidade espiritual e nós reencarnamos diversas vezes, e isso é o normal dos nossos posicionamentos evolutivos e dos nossos posicionamentos enquanto criaturas em evolução e do processo evolutivo, da evolução que escrevemos no processo da história.
Entrar em contato com os nossos antepassados e reencarnar diversas vezes é o normal, e não o estranho. Então, quando as pessoas dizem que a reencarnação e a mediunidade são estranhas e que por isso devemos combater o espiritismo, na verdade o estranho é aquilo que eles adotam. Eu acho que nós temos muitas revelações, nós temos muitos pontos luminosos dentro da nossa trajetória e da nossa fé que precisam ser estudados e que precisam ser falados. E não simplesmente adotar uma nova, um novo dogma, um novo conceito que não se sustenta, que nos parece muito mais estranho do que aquilo que somos acusados. Isso é importante que nós falemos disso e que prestemos atenção em como estamos nos comportando ao longo da história e ao longo da nossa própria fé, a respeito daquilo que ensinaram para nós e não daquilo que os nossos olhos estão vendo, mas não querem acreditar. E só para encerrar, eu gostaria de trazer aqui do escritor Humberto Roden, no seu livro Alegorias. Lá ele fala da sentença ditada pelo chefe dos Pirilampos. E o chefe dos Pirilampos diz assim: não há nada mais luminoso do que os nossos faróis. Por isso não passa de mentira essa história da existência de um sol, inventada por aqueles que pretendem diminuir o nosso valor fosforescente. É uma citação, é uma alegoria, do qual nós devemos pensar profundamente, se nós não estamos olhando simplesmente a luz fosforescente que somos capazes de produzir e estamos ignorando todo um sol de verdade e de realidade que se mostra para nós e do qual nós não podemos ignorar. Então, vamos pensar aí a respeito do chefe dos Pirilampos, se realmente não estamos fazendo como ele. É um momento de reflexão para nós. Era sobre isso que gostaria de falar hoje. Espero sinceramente ter colocado algumas luzes, alguns pontos luminosos a mais nas realidades espirituais que nos cercam e, de repente, colocar um momento de questão para o coração das pessoas, de modo que elas possam se observarem e se analisarem a respeito da realidade que adotam e do mundo que vivem. Gostaria de encerrar convocando a todos para elevar o pensamento de modo a realizarmos uma oração. Agradecendo a Jesus, nosso mentor, aos guias espirituais, aos trabalhadores da Casa Espírita que nos auxiliam e nos orientam. Que aquilo que veio dentro das nossas apresentações na noite de hoje possa refletir, possa colocar alguma luz em algum canto obscuro da nossa alma, fazendo com que a gente possa se reestudar, se revelar, se redefinir e pensar a respeito das filosofias que adotamos e dos meios pelo qual nós nos expressamos diante da realidade espiritual do qual fazemos parte e que sabemos nos encontrará, quer queiramos ou não. Que os nossos mentores nos auxiliem, que o Cristo ilumine sempre os nossos passos e se transforme no farol que dita para nós a direção que devemos seguir. Queremos agradecer, desejando a todos uma boa noite. Que assim seja.